Quando o vizinho destruiu nossa estufa dos sonhos, pensei que tudo tinha acabado. Mas o que aconteceu a seguir quase me fez perder meu marido Tiago para sempre, em um turbilhão de emoções que testou cada fibra do nosso amor e me obrigou a enfrentar quem eu realmente era. Naquela manhã chuvosa de outubro, o ar úmido do Alentejo entrava pela janela entreaberta da nossa quinta nos arredores de Évora, trazendo o cheiro de terra molhada e oliveiras distantes. Eu, Luís, acordei sobressaltado com um barulho seco, como se algo pesado tivesse caído. Corri descalço pelo corredor de pedra, Tiago já à minha frente, o cabelo desgrenhado e os olhos ainda pesados de sono. Abrimos a porta lateral e o espetáculo nos paralisou. A estufa de vidro que havíamos erguido com nossas próprias mãos ao longo de 8 meses inteiros estava em ruínas. Painéis inteiros estilhaçados no chão de terra batida, as estruturas de alumínio torcidas como se mãos raivosas as tivessem atacado, e as plantas medicinais que cultivávamos com tanto carinho, lavanda, alecrim, camomila rara, pisoteadas, algumas com folhas enegrecidas por veneno evidente. O cheiro a que subia como um lamento. Meu peito apertou tanto que mal conseguia respirar. Tiago, sempre o mais prático, ajoelhou-se entre os cacos, tocando uma raiz partida. Não foi acidente, Luís. Alguém fez isto de propósito. Nós tínhamos deixado Lisboa há 2 anos exatos, cansados do ritmo implacável da cidade, dos apartamentos apertados e, principalmente, dos olhares enviesados que ainda pairavam sobre casais como o nosso, mesmo numa capital tão aberta como a nossa. Tiago, aos 38 anos, arquiteto paisagista com um coração de sonhador, propôs a mudança depois de uma noite em que discutimos sobre o futuro. Quero construir algo nosso, onde possamos respirar sem medo, disse ele, segurando minhas mãos sobre a mesa da cozinha. Eu, designer gráfico de 35 anos, aceitei com o coração acelerado. Compramos esta quinta abandonada por um preço acessível, cheia de oliveiras antigas e terra fértil, e o projeto da estufa nasceu como símbolo máximo da nossa união. Era mais do que um negócio de ervas orgânicas e flores para casamentos, era o espaço onde sonhávamos receber amigos, talvez um dia uma criança adotada, um lugar onde nosso amor pudesse florescer sem disfarces. Durante os meses de construção, ríamos enquanto colocávamos cada painel de vidro, Tiago explicando ângulos de luz, eu pintando placas com letras elegantes. As noites terminavam com vinho tinto da região e planos sussurrados. A aldeia de Vila das Flores, com suas 800 almas, parecia acolhedora no início, padeiro que nos saudava, mercearia que entregava encomendas. Mas o Sr. Fernando, nosso vizinho mais próximo, um homem de 55 anos viúvo e de rosto marcado pelo sol, nunca escondeu o desagrado. Desde o dia em que chegamos com a carrinha cheia de caixas, ele observava da cerca, braços cruzados, murmurando algo sobre homens que não sabem plantar raízes certas. Pequenos incidentes começaram, ferramentas desaparecendo do barracão, uma carta anônima na caixa de correio dizendo voltem para a cidade. Ignoramos, achando ser inveja ou velhos costumes do interior. Agora, diante do desastre, tudo ganhava sentido sombrio. Tiago levantou-se, limpando as mãos na calça de jeans. Vamos chamar a GNR. Não podemos deixar passar. Eu assenti, mas por dentro uma onda de dúvida me invadia. Será que tínhamos sido ingênuos ao achar que o Alentejo nos aceitaria? Em Lisboa, tínhamos amigos, bares gays discretos, uma rede de apoio. Aqui, éramos os únicos casal do mesmo sexo visível. Minha mãe, em Porto, ainda ligava aos domingos perguntando quando é que arranjas uma rapariga boa, mesmo sabendo da verdade. O pai de Tiago, mais aberto, visitara uma vez e elogiara a estufa, mas o olhar dele traía preocupação com a vida dura no campo para 2 como vocês. Enquanto esperávamos a polícia, andei entre os destroços, recolhendo uma flor de lavanda intacta. Lembrei-me do dia em que plantamos a primeira muda juntos, Tiago beijando minha testa suada, isto é nosso para sempre, amor. Agora, tudo parecia frágil. A GNR chegou 2 horas depois, 2 agentes jovens que tiraram fotos, fizeram perguntas rotineiras e prometeram investigar. Pode ser miúdos da aldeia, disse um deles, evitando nossos olhares. Tiago apertou minha mão com força quando saíram. À noite, sentados na cozinha com uma garrafa de vinho, o silêncio pesava. E se voltarmos para Lisboa? Perguntei, a voz falhando. Tiago olhou-me, os olhos castanhos cheios de determinação. Não. Lutamos por isto. Por nós. Mas eu vi a fadiga nele também. Dormimos abraçados, mas meu sono foi agitado, sonhos com vidros caindo como chuva. No dia seguinte, mais um choque, no canto escondido da estufa, encontramos um pedaço de tecido rasgado, igual ao casaco velho do Sr. Fernando que ele usava para trabalhar no olival. A raiva subiu. Tiago quis ir confrontá-lo imediatamente, mas eu pedi calma. Vamos esperar provas. Internamente, questionava tudo. Será que meu amor por Tiago era egoísta por trazê-lo para um lugar onde o preconceito ainda respirava forte? A jornada mal começara, e já sentia o peso de escolhas que poderiam nos separar.
A descoberta do pano rasgado mudou o ar da nossa casa. Tiago queria bater à porta do Sr. Fernando naquela mesma tarde, mas eu o segurei pelo braço, o coração batendo forte contra as costelas. Não sem provas concretas. A GNR disse que vão investigar. Ele cedeu, mas a tensão entre nós cresceu como uma trepadeira invasora. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, sopa de legumes da nossa horta ainda intacta, Tiago mal tocou na comida. Luís, eu deixei um emprego estável em Lisboa por isto. Por nós. Se desistirmos agora, o que resta? Suas palavras cortaram fundo. Eu entendia o sacrifício dele. Tinha abandonado um ateliê respeitado para projetar paisagens aqui, sonhando com a estufa como coração do nosso negócio. Eu, por minha vez, trabalhava remoto como designer, mas os clientes diminuíam desde a mudança, o Alentejo não valorizava tanto o digital. No dia seguinte, fomos à esquadra em Évora. O sargento, um homem de bigode grisalho, folheou o relatório sem entusiasmo. Vizinhos desentendidos são comuns no campo. Vamos falar com o Fernando, mas sem provas. Saímos frustrados. No caminho de volta, paramos no café da aldeia. Olhares curiosos nos seguiram. Uma senhora idosa sussurrou para a amiga, aqueles dois. Senti o rubor subir. Tiago apertou minha mão por baixo da mesa. Ignora. Somos mais fortes que isto. Mas dentro de mim, a crise crescia. Lembrei-me da minha adolescência em Porto, escondendo revistas de moda masculina, fingindo namoradas para a família. Tiago foi o primeiro que me fez sentir inteiro. Conhecemos-nos num evento de design em Lisboa. Ele apresentava um projeto de jardim sustentável, eu estava no stand ao lado. O café que tomamos depois durou 3 horas. 6 meses depois, morávamos juntos. O casamento civil veio 2 anos mais tarde, numa cerimónia simples com 20 amigos. Agora, no Alentejo, questionava se o amor bastava contra o mundo. A tensão explodiu na semana seguinte. Outra sabotagem, o sistema de irrigação da estufa, o que restava dela, foi cortado com tesoura. Água desperdiçada no chão. Tiago explodiu, é ele. Vamos agora. Fomos à cerca divisória. O Sr. Fernando estava no olival, machado na mão. Tiago gritou, foi o senhor que fez isto. O homem virou-se devagar, rosto impassível. Não sei do que falam. Problemas de cidade, não aqui. O tom frio, o olhar que desviava de nós como se fôssemos invisíveis. Voltamos em silêncio. Em casa, a discussão foi dura. Talvez tenhas razão, Tiago. Talvez este lugar não seja para nós. Ele olhou-me com dor, estás a desistir de nós. Dormimos de costas um para o outro pela primeira vez em anos. No fim de semana, fomos a Porto visitar minha mãe. A viagem de 3 horas foi tensa. Ela recebeu-nos com abraços, mas as perguntas vieram, ainda não pensam em família tradicional. Tiago defendeu-nos com paciência, mas vi meu cansaço refletido nele. No regresso, mais um golpe, um e-mail de um cliente grande cancelando por razões pessoais, provavelmente rumores chegados à cidade. O dinheiro apertava. Tiago sugeriu vender parte da terra. Eu recusei, isto é nosso sonho. Mas internamente, o conflito me consumia, o medo de perder Tiago por causa da minha segurança. Amigos de Lisboa ligavam, oferecendo quartos. Venham, o Alentejo não vale a pena. Tiago ouviu uma chamada e confrontou-me, estás a falar com eles sobre voltar. A desconfiança cresceu. Uma noite, sozinho na varanda, chorei. O que era eu sem este lugar, sem este amor que construímos tijolo a tijolo? A estufa destruída parecia espelho da minha alma partida. Tiago encontrou-me, abraçou-me sem palavras. Vamos reconstruir, passo a passo. Mas o preço emocional já era alto. As semanas seguintes foram um teste de resistência. Instalamos uma câmara escondida na estufa em ruínas, comprada online e ligada a um gerador portátil. Tiago insistiu, precisamos de provas. Eu concordava, mas o custo emocional subia. Durante o dia, limpávamos os destroços, salvando o que podíamos. À noite, revisávamos gravações grainy. Nada ainda. O outono avançava, folhas douradas cobrindo o chão, mas nosso coração estava cinzento. Uma tarde, Tiago encontrou uma pegada fresca na terra molhada, bota de homem, tamanho que batia com a do Fernando. Confrontámos a polícia novamente. Desta vez, o sargento prometeu falar com o vizinho. Voltámos esperançosos. Mas a noite trouxe o pior, um sonho meu onde Tiago me deixava, dizendo, não aguento mais o teu medo. Acordei suado, abracei-o forte. Ele murmurou no sono, amo-te. No dia seguinte, a câmara captou algo, uma sombra à meia-noite,
figura encapuzada despejando líquido nas raízes sobreviventes. Não era nítida, mas suficiente para suspeita. Mostramos à GNR. Vamos interrogar. Enquanto esperávamos, o mal-entendido entre nós explodiu. Tiago encontrou meu telemóvel com mensagens para um amigo em Lisboa. Talvez seja melhor voltar, não aguento o ódio aqui. Ele leu sem querer. Então é isto. Estás a planear ir embora sem mim. A discussão foi feroz. Eu gritei sobre o medo constante, sobre não querer vê-lo sofrer. Ele chorou, pensei que éramos uma equipa. Saí de casa, caminhei pela colina, o vento frio batendo no rosto. Sentei-me sob uma azinheira antiga, questionando tudo. Meu crescimento como homem gay tinha sido lento, anos de terapia em Lisboa para aceitar-me, para dizer, eu sou assim, ao espelho. Tiago foi o catalisador. Sem ele, quem era eu? Voltei ao anoitecer. Ele esperava na porta, olhos vermelhos. Abraçámo-nos longamente. Desculpa. Fico e lutamos. Decidimos instalar mais câmaras, lutar legalmente. A GNR confirmou, Fernando negou tudo, mas a pegada coincidia. O processo começou. Internamente, eu despertava, o preconceito não me definiria. Tiago e eu éramos mais que vítimas. A escalada veio rápida. Cartas anônimas na caixa, saiam ou pior. Tiago encontrou o carro com pneus furados. Decidimos confrontar Fernando diretamente. Fomos à casa dele ao entardecer, coração na boca. Ele abriu a porta, rosto endurecido. O que querem? Tiago mostrou a gravação. Isto é o senhor. Fernando empalideceu, mas negou. A voz tremia, vocês trouxeram pecado para esta terra. A palavra, pecado, doeu como faca. Eu explodi, nosso amor não é pecado. O que lhe fizemos? Ele bateu com a porta. No dia seguinte, a GNR chamou-nos. Fernando admitira o veneno por acidente, mas negava destruição maior. Multa pequena. Não bastava. O rumor espalhou-se na aldeia. Meu trabalho freelance secou completamente. Tiago perdeu uma consulta paisagística por cliente conservador. O sacrifício era real, vendemos o carro extra para pagar reparos. Uma noite, Tiago disse, talvez eu volte a Lisboa sozinho por uns meses. O pânico me tomou. Não me deixes. Conversámos até de madrugada, revivendo memórias, a primeira viagem a Sintra, o pedido de casamento na praia do Algarve. Ele ficou. Um amigo de Lisboa veio visitar, trouxe força. Denunciem publicamente. Publicámos nas redes locais sobre o caso. Apoio veio de jovens da cidade, mas na aldeia, silêncio frio. Fernando evitou-nos. Então, a viragem, uma testemunha idosa da aldeia, Dona Rosa, viu Fernando perto da estufa na noite do veneno. Depos. O caso ganhou força. No confronto final na esquadra, Fernando quebrou, chorou, confessando o ódio vinha de inveja, nunca teve coragem de viver o seu próprio amor reprimido na juventude. O segredo dele abalou-nos, mas não justificava. Processo judicial avançou para danos. O julgamento em Évora foi curto mas intenso. Fernando foi condenado a pagar reparações e multa por vandalismo. A aldeia dividiu-se, alguns apoiaram-nos discretamente, outros viraram-lhe as costas. Ele perdeu o respeito, o filho distante cortou contacto. Eu visitei uma vez, sozinho. Ele abriu a porta, olhos cansados. Por que vieste? Contei minha própria luta com a identidade, como o medo quase destruiu o meu casamento. Ele ouviu, lágrimas caindo. Perdi o amor da minha vida por medo, em 89. Nunca mais. Humanizámo-nos. Não amizade, mas compreensão. Tiago e eu começámos a reconstruir. Contratámos ajuda local, jovens que admiravam nossa coragem. O dinheiro da indenização ajudou. Durante as obras, falávamos horas, sobre família, sobre adotar, sobre abrir a estufa a workshops de sustentabilidade para todos. Meu crescimento foi profundo, aprendi que o amor inclui empatia até pelo algoz. Tiago floresceu, mais confiante. A estufa subia novamente, mais forte, com painéis duplos. A inauguração da estufa reconstruída aconteceu numa tarde de primavera ensolarada. Convidados da aldeia, incluindo Dona Rosa, alguns curiosos, e até Fernando, que veio hesitante. Flores explodiam em cores, o cheiro doce enchia o ar. Tiago e eu cortámos a fita juntos, mãos entrelaçadas. Discursos simples, risos, crianças correndo. Fernando aproximou-se no fim, parabéns. Aprendi com isto. Não mais ódio. Nossa vida mudou, o negócio cresceu,
acolhemos um grupo de apoio LGBT rural online. Eu, Luís, encontrei paz interna, o Alentejo era agora lar verdadeiro. Tiago e eu, mais unidos que nunca, planeávamos o futuro. O amor venceu. O preconceito contra o amor entre homens destrói sempre quem o pratica antes de destruir as vítimas. Verdadeiro ou falso?